Saudações, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que vocês estiverem a assistir esse vídeo, que essas palavras possam chegar aos nossos corações. Hoje falaremos a respeito do capítulo 8 do Evangelho, item de 11 a 17, que diz mais ou menos assim: se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. Em outras palavras, temos que começar a observar que o Mestre, nessa passagem, nessa alegoria, ele trazia ensinamentos preciosos e delicados para a nossa alma. Para que possamos compreender, precisamos refinar um pouco o olhar do nosso coração e perceber que, de fato, cortar a mão não significa no sentido real da palavra, mas no sentido figurado. Sentido figurado esse que diz que se nós temos alguma imperfeição e a percebemos, que devemos começar a trabalhá-la no dia a dia, observando a nossa sombra, o que ainda está a nos impedir de caminhar mais longe. Os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas estão a ser na nossa vida como diretrizes para que possamos estar a sair da sombra, das ilusões e encontrar a luz que tanto buscamos. Somos ainda devedores em muitos aspectos, mas por outro lado já alcançamos algum equilíbrio e alguma consciência. Então é imprescindível que no momento em que estivermos a nos observar, que possamos colocar na nossa visão, na nossa consciência, o que há a ser arado nessa terra interior. Atualmente, vivemos momentos difíceis, certamente, sem dúvida, mas que precisamos nos trabalhar para compreender que o medo, ele só gera angústia, dor e sofrimento. Que de fato podemos transformar a nossa realidade e estarmos a caminhar dando sentido a essa lição que a vida nos proporciona. Podemos orar, podemos meditar e de alguma forma ajudar, auxiliar a Terra a que ela modifique-se desse padrão vibratório. É importante a nossa vigilância, meus amigos e minhas amigas, nesse instante da existência, a fim de que não percamos o nosso norte, o nosso horizonte, e assim possamos cumprir aquilo que nos é exigido, que é a tolerância, que é a calma, que é a serenidade em nossos propósitos, e que façamos o nosso melhor dentro da nossa pequenez, que trabalhemos com sinceridade, com afinco, com amor à humanidade. O que poderíamos dizer a respeito dessa parábola é que o Mestre, de outra forma, está falando de que precisamos trabalhar a consciência, trabalharmos a mente, percebermos que todos nós estamos sujeitos a momentos de incertezas, há momentos de dúvidas, mas que podemos cortar o mal pela raiz. O mal, ele reside no nosso coração. O mal, ele é uma criação humana, que infelizmente precisamos lapidá-lo, a fim de que ele possa um dia, como um diamante bruto, retirado da terra, brilhar nas suas diferentes facetas. Precisamos de alguma forma perceber, cortar o mal significa você silenciar, compreender de fato aonde você quer chegar, quais são os seus reais objetivos nesse mundo. Então, do que adiantará, às vezes, tantas ilusões que nós criamos, se não encontramos a felicidade? Essa é uma pergunta que eu lanço. Algo que eu poderia dizer é que nós ainda carecemos
de mais consciência, carecemos ainda nos ouvir, nos perdoar, estarmos cientes, ou melhor, conscientes, de que estamos aqui para encontrarmos Deus. Deus é a sublime inspiração que a cada dia nos faz seguirmos, que nos faz acertarmos e aprendermos com nossos equívocos. Imaginemos nós um sábio. Todo sábio, quando ele adentra a carne, todos eles, sem exceção, têm tipos diferentes de conhecimento e de esclarecer os seus discípulos. E assim também foi com o Mestre amado Jesus, que em todo o seu amor pela humanidade, criou alegorias interessantíssimas do Evangelho, mas o coração do Evangelho é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como queiram. Nesse Sermão da Montanha, ele falou apenas para aquelas pessoas que estavam preparadas. E quando ele fala em cortar a própria mão, significa de você muitas vezes deixar de agir, significa muitas vezes você deixar de magoar, deixar de ferir a quem quer que seja. Cortar essa mão implica em nos desapegarmos dos nossos padrões mentais, a maneira de pensarmos, voltarmos atrás nos nossos erros. Isso significa um trabalho interno, significa dedicação. E se não trabalharmos essa dedicação, do que valerá a vida? Do que valerá nosso tempo tão desperdiçado com coisas vãs? Nosso Chico Xavier conta, certa feita, que ele ainda no seu princípio, no seu início de mediunidade, foi convidado a participar de um jogo de baralho. E ele ainda errante, ainda no seu princípio, ele aceitou. E aí à tarde ele se reuniu com esses amigos, foram colocadas as cartas na mesa. De repente, antes de começar o jogo, Emmanuel aparece para o Chico e diz: Chico, o que é que você está fazendo? E ele diz: Emmanuel, eu estou jogando baralho um pouco com meus amigos, estou me entretendo. O Emmanuel olha admirado com o Chico e diz: Chico, se você quiser ficar aí, o problema é seu. Eu estou indo para a casa espírita ajudar muitas pessoas que não têm uma palavra amiga, um consolo. E o Chico, naquele momento, percebendo a dimensão, resolveu então calar-se. Se despediu, pediu desculpa e foi ter com Emmanuel. Então, temos que estar muito atentos, meus amigos, para os momentos difíceis, para os momentos ilusórios que a vida nos proporciona, e mais à frente percebemos que poderemos estar a conquistar muitas mudanças, a mudarmos verdadeiramente nosso âmago, que esse inconsciente, que é um verdadeiro universo, que nós possamos explorá-lo no sentido a nosso favor, que ele possa ser o divisor de águas, que permite irmos muito mais além. O universo é a nossa morada e também o nosso templo sagrado. Se de alguma forma começarmos a explorar esse templo sagrado dentro de nós, todo o universo se renderá aos nossos pés. Do que valerá nós lermos, termos toda a intelectualidade, se de alguma maneira não trabalharmos o homem velho, se de alguma forma não compreendermos a marca que foi deixada em nosso caminho, pelas dores, pelo sofrimento, de nada valerá, meus queridos. É imprescindível para nós começarmos a fazer a nossa consciência vibrar. E quando ela começar a vibrar, nos tornamos divinos. Não divinos de maneira absoluta, mas sim que passamos a sermos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos desatinos. E como é triste perceber que muitas e muitas vezes temos tantos defeitos e não reconhecemos e não aceitamos, embora sejam explícitos para as pessoas.
Então, cortar a própria mão, cortar o próprio pé, significa e implica em estarmos a tirar o peso desnecessário das nossas almas. Nesse momento que se segue na nossa jornada, na nossa caminhada humana, muitos irmãos estão a perecer, é fato. Boa parte deles estão comprometidos com leis que regem o universo, faltas passadas. Já outros que perecem dessa maneira não estão. É um equívoco nós generalizarmos e acharmos que todos que estão a partir dessa forma são espíritos muito atrasados, de maneira alguma. Alguns estão recebendo bônus, como fala algumas obras básicas, o Livro dos Espíritos, para no futuro voltarem a esse planeta. Mas o fato que eu diria a vocês é que somos viajantes do tempo, somos viajantes do universo, da qual as nossas naves são os planetas que pisamos, que tocamos. E a única coisa que fica e permanece de verdade são as lembranças do amor incondicional que temos que começar a trabalhar. No momento atual da nossa existência, somos convocados a trabalhar esse amor incondicional, que é você amar a criação, amar os homens, e nesse instante orar por eles, pela nossa humanidade, pelos nossos amigos que estão a partir de maneira dolorosa, mas que sabemos que há um motivo por trás disso tudo, e que esse momento passará, isso é fato. Então, que estejamos valorizando as nossas qualidades e que possamos acreditar que há um propósito maior e que esse propósito permite que possamos vibrar até o último instante pelas pessoas que conhecemos, por aqueles que desconhecemos, mas que possamos emanar amor para todas as direções, porque viemos para encontrar Deus, como foi dito. E Deus é amor, amor é Deus. Esse é um dos atributos principais do grande Senhor, do nosso grande Mestre, grande Pai. Então, se começarmos a trabalhar a cada dia as nossas imperfeições, estaremos nos aproximando do nosso alvo, que é chegar até o Pai Maior. Cada vez que nos distanciarmos, infelizmente iremos sofrer sanções, sofrer decepções, perceber que às vezes abraçamos armadilhas e que elas não têm uma saída, são becos sem saída de fato. Agora, quando começarmos a compreender que o nosso espírito almeja, clama por luz, estaremos aí cada vez mais rápido, ao Senhor Supremo. E essa deve ser a nossa meta, meus queridos. Esse deve ser o nosso principal objetivo. Quando iremos realmente nos educar? Essa é uma palavra e é uma frase que nos deixa pensativos. Atualmente, os meios de comunicação, infelizmente, divulgam o que há de pior. Mas existem tantas coisas também ruins acontecendo paralelamente. Infelizmente, as mídias, de uma forma geral, elas se utilizam principalmente do que choca, do que causa repugnância. Mas tantas e tantas pessoas estão fazendo missões importantes nesse instante. Soubemos de vários casos de pessoas cuidando de pessoas de rua, levando um alimento bendito. Vemos pessoas a auxiliar através de orações, através de uma palavra amiga, pela internet. Então, quantas coisas boas também foram desenvolvidas nesse período. Abraçar a dor e o sofrimento não é errado, meus irmãos. Compreender que existe não é errado. O grande problema talvez seja nos apegarmos a questões impermanentes como essas. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que tanto faz estar nas tempestades ou num dia de sol, mas ele reconhece tudo como a impermanência da divindade, que
que as mãos santíssimas de Deus estão a afagar o nosso coração a cada instante. Se tivermos a compreensão e a maturidade para irmos além do que o nosso olhar consegue captar, perceberemos a beleza por trás de toda a solidão, de todo o sofrimento, de todas as coisas que nos são lançadas. Então que possamos ver também que existem belezas, que existem possibilidades a cada dia. Aqueles que pensam em se suicidar, que pensam em matar, que pensam em tirar a vida de outras pessoas, que eles possam refletir. Se esse é o seu caso, procure ajuda. Certamente você encontrará. Tem muitas e muitas pessoas que estão nesse momento em desespero, porque não sabem o que fazer. O materialismo, ele infelizmente cria de alguma forma uma vala na nossa vida, cria meios de nos causar dor e sofrimento. Mas se vermos além do materialismo, poderemos compreender que há uma força a nos impulsionar. Existe um material divino dentro de nós e que o nosso coração pode vibrar rumo ao infinito. Então, essa é a questão. Como abraçar as pessoas? Por que não dar uma palavra amiga nesse instante? Por que não veicular nos nossos meios sociais coisas boas, coisas que agradem, coisas que possam elevar a nossa alma e não só desarmonizá-las, pois a desarmonia está em toda parte. Mas cabe a nós começarmos, meus queridos, a poder perceber. Muitas e muitas máscaras estão caindo nesse instante, durante esse período de quarentena. Muitas e muitas pessoas se acusam, muitas pessoas se ferem, muitas pessoas se desarmonizam, muitos casamentos desfeitos. Como está a nossa vida? O que estamos fazendo para que possamos ter um pouco de paz? Será se estamos agindo corretamente com a nossa família? Essa é uma pergunta que eu deixo para todos nós. Então, os grandes homens, os grandes mestres que pisaram nesse planeta, nesse orbe, todos eles tinham um fim específico, que era de trazer para a humanidade um pouco de consolo, de fraternidade, de amor incondicional, como foi dito. O amor incondicional, ele é uma sensação, segundo aqueles que chegaram a ela, de plenitude. Seria o sentimento oceânico, aquilo que nos faz ver mais além, aquilo que as palavras não podem alcançar. E se nós começarmos a observar, é exatamente isso que o Mestre queria dizer. Quando ele fala da questão de arrancar, de cortar, implica em nós ficarmos em silêncio, em descobrirmos que Deus está no silêncio, que nossos pensamentos eles podem ser trabalhados e melhorados, que nossos desejos podem ser domados conforme nós formos avançando no nosso autoconhecimento. Plenitude significa estarmos a ver as coisas com sabedoria, coisas simples que temos a cada dia, a gota de orvalho, as pessoas, de vermos o brilho no olhar de quem nos procura, de darmos uma palavra de amor a tantas e tantas pessoas, porque na vida existem mendicantes que estão a buscar, a mendigar nossos amores, amor pelas pessoas nesse deserto chamado vida. Então que possamos estar a refletir e a pensar. O silêncio é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas atualmente, porque nós estamos muito ligados ao barulho. Nossa mente, ela infelizmente é condicionada desde o nascimento a buscar a atenção necessária. O problema é que não somos preparados para nos desligar, não somos preparados ainda para desfocar. Mas se começarmos através de uma prece, através de um momento de serenidade da alma, conseguiremos tocar corações no infinito,
conseguiremos ajudar a Terra a ser um pouco melhor do que ela está. Então, eu lançaria para vocês essa proposta. Por que não fazermos o nosso melhor nesse instante? Por que não estarmos a enxugar lágrimas? Mesmo à distância podemos sim dar uma palavra amiga àqueles que nos procuram. Por que não servir a causa maior? Tem uma história muito bela sobre Jesus no livro Contos Orientais, que diz que certa feita Jesus caminhava com os seus apóstolos e num determinado momento eles encontraram um cachorro morto. Pedro colocou a mão no nariz e disse: Senhor, vamos passar pelo outro lado, vamos passar longe dessa carniça. E o Senhor, o grande mestre Jesus, se abaixou, sorriu e mostrou para o Pedro, dizendo: Senhor, Pedro, esse cachorro tinha belos dentes. Então, qual não é importante percebermos os momentos e que de muitas coisas ruins podemos tirar sabedoria, podemos tirar lições preciosas. Esse é um grande exemplo, meus queridos. Quantos e quantos exemplos nos deu o nosso querido Chico Xavier, através das suas lindas mensagens e da sua vida. Então, aqueles grandes homens, os grandes mestres, a sua vida se confunde com o seu discurso. Todos eles de alguma forma, tendem a se desapegar das ilusões e se apegarem cada vez mais ao amor de Deus. Esse deveria ser o nosso único apego. Deveríamos começar a compreender que a nossa vida ela só tem sentido quando estamos com Deus, porque Deus é realmente a abundância em tudo que nos dá. E às vezes esquecemos do sentido da vida, do sentido de estarmos aqui. Mas podemos sim, meus queridos e queridas, estarmos a cortar o mal pela raiz, que o escândalo e que os escândalos, quando eles vierem, que nós possamos silenciar, que não sejamos propagadores do mal de ninguém, que possamos ser agentes divinos na Terra, a cooperar com essa mudança, com essa transição que está a ocorrer. E se porventura viermos a partir, quando for um momento necessário, que possamos estar de olhos atentos, que possamos estar serenos e que não nos esqueçamos no último momento de fazermos uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui ou de termos estado por alguns instantes, porque a vida ela é muito rápida, muito breve, tudo é tão impermanente. Então, por que cultuar aquilo que não podemos alcançar? Por que às vezes abraçar aquilo que não podemos ter? Tantas e tantas ilusões criamos e nos ficamos apegados a ela. No livro interessante de Francisco de Assis, do nosso querido João Nunes Maia, cita o caso de que tem 3 grilhões que apegam a nossa existência, a roda das vidas, que seria a questão da fome, do sexo e do medo da morte. E pouco trabalhamos essas questões durante a nossa vida. A questão não é você dizer que uma coisa é boa ou é ruim, mas a questão é você compreender o significado dela mais profundo. Isso só existe se você estiver no estado de meditação, se você estiver a querer se conhecer, querer se compreender. O medo da morte é um dos principais, porque até mesmo alguns daqueles mais avançados questionam esse último momento. A fome, ela muitas e muitas vezes trata de questões da nossa própria existência. E o sexo também, como nós sabemos, pelo que os mestres falam, é uma experiência também de morte. Então, precisamos começar a refletir sobre isso. Não é que vamos nos tornar santos do dia para a noite, não.
mas que sim, que precisamos começar a rever nossos conceitos e ver o que é útil e o que não é tão útil para a nossa vida. Então, vencer-se a si mesmo significa, implica um trabalho árduo, dia a dia, para que estejamos a avaliar quais são os nossos conceitos, como estamos a caminhar diante da existência, diante das ilusões que criamos para nós. E se fizermos isso, meus queridos, poderemos partir mais tranquilos, e saberemos que a hora de partir, a hora de ir embora, a hora de morrer, é apenas aparência. Na verdade, é uma transição daquilo que pensamos ser para aquilo que somos de fato. Muitos e muitos se consideram maiores e grandes, e na verdade não são. Então, triste é perceber que do outro lado tem uma grande decepção para consigo, de achar que merece encontrar o céu, se dentro de si não existe construção alguma edificada, apenas, às vezes, lama. Então, se quisermos fazer o céu dentro de nós, estarmos com a consciência tranquila, que possamos começar a trabalhar as nossas imperfeições e também perceber que podemos barrá-las no pensamento, que apenas com a boa vontade e com a paciência infinita é que trabalharemos a cada dia um pouco da nossa terra searada. Isso se deve ao amor que devemos ter para conosco. Será se eu me amo de verdade? Será se eu criei um falso amor com relação a mim? Essa é uma boa pergunta a ser feita. Mas só a razão não mostrará as mudanças. É necessário que o nosso coração se expanda, que ele possa criar de alguma forma luz dentro de si. E aí sim estaremos aptos a começar a pensar e a encontrar no silêncio Deus que é tudo, Deus que está em tudo. Essa é a verdade, meus queridos. Pensemos quanto a isso, que o nosso olhar possa vibrar em benefício do universo, que nós estejamos a nos ligar aos grandes senhores da vida, aos espíritos superiores, e que tantos desses exemplos possam refletir na nossa fala, que possam refletir na nossa boa vontade, e que estejamos vigilantes e conscientes do que falamos, pois isso poderá nos ajudar muito a lembrarmos com carinho da nossa passagem, da nossa breve estadia nesse mundo. Então, não tenhamos medo, que possamos abraçar o amor, que tenhamos a coragem necessária para seguir, e como dizia o Chico, tudo passa, que realmente se passa esse momento, mas que as marcas e as lições possam permanecer, para que tenhamos a compreensão de que vivemos um combate, e que desse combate tiramos o que havia de mais precioso a ser naquele momento compreendido. Então agradeço a vocês, muito carinho a todos por esses momentos divinos, muita paz, que Deus com toda a sua infinita bondade possa abraçar cada um e que fiquem essas lições de um aprendiz. Muita paz a todos, até breve.